Episódio de hoje: A Chave de Nortes e o Capitão Pirata. Capítulo 1: O Mar que Sussurra. O Red Serpent, um navio pirata tão temido quanto seu capitão, Elias Vane, cortava as ondas negras do Mar do Abismo, um trecho de oceano onde lendas diziam que o céu e a água se confundiam com o além. A tripulação, endurecida por anos de saque e sangue, murmurava sobre o último mapa adquirido, um pergaminho envelhecido que prometia o tesouro dos nortes, uma relíquia capaz de conceder a um homem o poder de reescrever o seu destino. Ou só mais uma lenda, entre tantas outras que ecoam pelo mar. Ninguém sabia ao certo a veracidade dos fatos, já que supostamente ninguém nunca mais voltou depois de tentar chegar à Ilha das Areias Negras, um lugar maldito, como diziam alguns antigos. Mas o desejo e a ambição daquela tripulação falava mais alto do que qualquer dúvida que porventura pudessem ter. Elias, um homem marcado por cicatrizes e olhos frios, não buscava ouro, ele buscava redenção. Buscava ser mais, embora ninguém além dele mesmo soubesse disso. Havia uma ambição extrema no seu coração, algo que o dominava completamente. Ele não estava feliz, sendo simplesmente o capitão de um navio pirata. Assim pensava ele. Ele queria mais, queria ser mais, queria ter mais. Sempre mais e mais. Como todo homem avarento que nunca está satisfeito com o que possui. Capítulo 2: O Tesouro Maldito. Quando encontraram a ilha, um pedaço de terra negra que não constava em nenhum mapa, já era noite. Entre os esqueletos de navios naufragados, erguia-se um altar de pedra rúnica. No centro, repousava uma chave de metal enferrujado, entalhada numa rocha de aparência bizarra, com símbolos que faziam os olhos sangrarem ao serem decifrados. A chave de Nornes, segundo as inscrições, ela concederia a um único desejo: alterar o futuro, moldar o destino daquele que estivesse disposto a pagar o preço de carne e sangue. Mas o preço era um sacrifício proporcional. Quanto maior o sacrifício, maior as proporções da realização. Capítulo 3: O preço do desejo. Elias não hesitou, já que viu ali uma oportunidade de satisfazer suas ambições. O seu coração se encheu de escuridão no momento em que tocou a chave e sentiu ela penetrar sua pele, abrindo um buraco que se parecia com uma fenda ou um abismo em suas mãos. Então, no mesmo instante em que voltaram ao barco, Elias com a chave, que, mesmo que ninguém soubesse, pois estavam todos eufóricos com a prata e o ouro, joias e artefatos de porcelana, que pareciam ter sido modelados pelos deuses, celebravam ao som de música e muito rum. Eles diziam que iriam aproveitar muito com mulheres em tabernas, outros que simplesmente comprariam fazendas e iriam criar carneiros e bodes, e todos riam e se alegravam por terem adquirido a recompensa de uma vida. Mas mal sabia eles o que os aguardava. Quando a primeira lâmina caiu, o mar ficou silencioso. Os gritos dos homens ecoaram como se algo além os estivesse ouvindo. Sua esposa Liora tentou fugir com as crianças, mas as sombras do navio esticaram-se como tentáculos,
arrastando-os para as profundezas. Então Elias fitou os olhos no céu. Havia uma lua cheia naquela noite. O brilho da lua iluminava o oceano, enquanto as ondas batiam sutilmente no casco do navio, como se o acariciasse. Elias respirou fundo e, ao suspirar, desferiu as palavras: Eu sacrifico o chão que abre as portas do abismo e concede os sonhos do coração dos homens. A ti eu sacrifico tudo o que é meu e tudo o que me pertence. Em troca, mude o meu destino e me transforme em algo muito maior do que eu jamais almejei ser. Capítulo 4. O despertar do abismo. De repente, o céu se partiu. A lua, antes amarelo-ouro, agora emergia no alto com um tom vermelho-sangue. A noite se tornou mais intensa e mais escura. Sussurros começaram a ecoar fundos do oceano. A tripulação começou a entrar em desespero. Alguns se dirigiam ao capitão e lhe perguntaram o que estava acontecendo. Ao que o capitão permanecia de joelhos no convés do navio e nada respondia. Criaturas que não deveriam existir emergiram das águas. Figuras retorcidas, bocas sem rostos, coisas que se arrastavam no convés, como se sempre tivessem estado ali. Começaram a carregar os membros da tripulação. O olhar nos olhos do seu filho Arlen era tão desesperador que o menino simplesmente congelou, ao que praticamente ele não esboçou reação ao ser arrastado para o abismo pelo casco do navio. As suas filhas gêmeas se abraçaram enquanto choravam em tamanho desespero e pavor. A sua esposa Liora chorava e clamava pelo marido, gritando por socorro, chamando por Elias e se perguntando o porquê ele havia feito isso com eles. No entanto, Elias permanecia de joelhos enquanto as criaturas passavam por ele, e o sangue dos seus antigos companheiros e de sua própria família respingavam e jorrava sobre o convés do navio, manchando tudo de vermelho, inclusive as velas, que agora pareciam mais vermelhas do que a própria lua no céu. A tripulação foi desfeita, dizimada, não em morte somente, mas em ausência, como se sua existência tivesse sido apagada da memória do mundo, como se eles nunca outrora tivessem existido. Elias, sozinho agora no navio silencioso, sentiu a chave pulsar em sua mão. O que deseja, capitão? E o seu sonho se realizará. Ele sorriu, como se já fosse outra pessoa, como se não houvesse remorso ou arrependimento no seu coração. Então ele diz: Eu desejo ser grande. Eu desejo que o meu nome ecoe nos mares do norte e do sul, e que todo mundo ouça falar do grande e imponente capitão Elias Verne. Capítulo 4. O novo futuro. O preço da ganância. Quando o sol nasceu, Elias estava sozinho no Red Serpent, mas não por muito tempo, pois a sua antiga tripulação e sua família agora o assombrara todas as noites, assim que o sol se punha no horizonte. Vozes da sua esposa e dos seus filhos, como também membros da sua antiga tripulação, vinham assombrar, e eles sussurravam: Por quê? Por que fizeste isso conosco? O que fizemos contra ti? Mas o que mais atormentava o capitão, com certeza, eram as vozes dos seus filhos, dizendo que estava doendo, que eles estavam com medo e que não queriam ficar ali naquele lugar. Eles pediam socorro ao pai, que simplesmente fingia não escutar. Assim, Elias ficou ali sendo atormentado por sua tripulação e família durante 29 dias. Enfim, no dia 30,
ele foi encontrado por uma frota do Império de Valmora, seus navios negros como luto. Ele não lembrava de já ter tido uma família, já não lembrava de ter sido um pirata, apenas sabia que merecia mais, que o universo de alguma maneira o devia mais. E assim, Elias Vane tornou-se um nobre almirante, com títulos, terra e comandante de uma frota de 100 navios. Seus navios conquistaram mares, seu nome era temido, mas à noite, quando o vento pairava, ele ouvia vozes no escuro, e no reflexo da água, algo o observava, algo que ainda estava faminto, como um poço sem fundo. Capítulo 5. O fim que nunca termina. Anos depois, Elias, agora um velho, olhou para o mar e viu Red Serpent à distância, suas velas negras balançando sem vento. Num convés, figuras escuras o encaravam. Uma delas tinha o rosto de Arlen, seu filho. Embora agora aparentemente ele não se lembrava mais de quem quer que fosse. Sentia no fundo que havia algo peculiar naqueles rostos, mas não lembrava o que era. No final dos seus dias, enfermo, sendo consumido por chagas e feridas pútridas que surgiam em seu corpo, ele não se lembrava mais quem era ou o que possuía. Seus servos o maltratavam no seu leito de morte, e as noites pareciam intermináveis. Todas as noites ele era assombrado por vozes que diziam estarem esperando por ele e que não viam a hora dele se encontrar. A chave se perdera novamente. Não se sabe onde ou em que momento ela o deixara, mas sabe-se que ela o deixara. E onde ela está agora, não se sabe. Prólogo 1. Na noite antes de morrer, Elias teve um sonho. Nesse sonho, ele viu uma cidade com um rio cortando em seu meio. Viu também uma espada presa dentro de uma parede, num futuro distante. Viu criaturas enormes se arrastando na noite como sombras, enquanto crianças faziam desenhos estranhos na parede. Ele não entendeu. Mas antes de dar seu último suspiro, viu uma sombra negra alta demais para ser humana o encarando com olhos que não eram olhos.